comigo a sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, desde o versículo de número 1 até o versículo de número 7, e eu quero falar um pouquinho hoje pela manhã sobre milagres na tua casa. Só 2 pessoas receberam, eu vou repetir para dar segunda chance. Milagres na tua casa. Amém? Em nome de Jesus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao versículo de número 7. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e ponha à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quem diz amém? Se o irmão puder manter a sua Bíblia aberta na nossa reflexão, mantenha, ainda que na cadeira ao lado. Se o irmão trouxe caneta e você não tiver problema em riscar a sua Bíblia, use-a, porque eu vou destacar algumas coisas desse texto para você colocar em prática na sua casa e na sua vida diária. Agora diga comigo assim: Senhor Jesus, fala comigo, me dá direção, em nome do Senhor, amém. Podem sentar, amados, em nome de Jesus. A nossa reflexão esta manhã não vai ser longa, e eu quero concluir a reflexão fazendo algo que o Espírito Santo me trouxe ao coração por fazer nos cultos de domingo pela manhã, culto da família, e quero que o Senhor aplique na nossa vida a palavra proferida e ministrada. A análise que eu quero fazer desse texto é sobre milagres na tua casa. Toda casa, toda família precisa de um milagre em alguma área da sua vida, para estabelecer, para organizar, para dirigir. E se o irmão vai anotar, e quando eu digo para você anotar na Bíblia, riscar a Bíblia, não é porque eu acho linda uma Bíblia riscada. Eu tenho a minha Bíblia do risco, a minha Bíblia das marcações, tá? No entanto, quando você anota num papel, que é muito bom, mas se você não tiver o hábito de consultar o papel, se for do tipo que pega o papel e joga no painel do carro,
no porta-luvas, enfia dentro da bolsa. Aí daqui a 10 anos, quando a senhora for fazer uma faxina na bolsa, pega tudo quanto é papel, embola e joga fora, e às vezes nem olha o que foi, acabou jogando fora uma receita, acaba jogando fora o resultado de um exame, vai jogar fora também as anotações que fez hoje pela manhã. E devo lhe lembrar que um exame tem tempo de validade, uma receita também, mas o que eu vou lhe dizer hoje pela manhã não tem tempo de validade. Daqui a 20 anos, o irmão vai olhar e estará valendo na sua vida para lhe conduzir em caminhos de vitória. Amém? Primeira coisa que eu quero destacar neste texto é que toda família tem problemas. Toda família tem problemas. No caso desta mulher, ela tem pelo menos problemas em 3 áreas. Primeiro, ela tem um problema de ordem emocional. Ela diz ao profeta: meu marido, teu servo, morreu. É um problema emocional e social. O homem do amor, da juventude daquela mulher, morrera. Ela estava viúva, seu coração estava dolorido. Sobretudo no contexto de Israel, que a mulher naqueles dias não podia responder por si mesma. Quem respondia por ela era o pai. Se o pai morresse antes que ela se casasse, responderia por ela o irmão mais velho. Uma vez casada, responderia por ela o esposo. E se ele morresse, responderia por ela o filho. Por isso que a Bíblia destaca da morte do filho da viúva de Naim. E quando diz que o menino morreu, diz: e a sua mãe era viúva. Diz que ele era filho único e destaca que a sua mãe era viúva. O destaque é para dizer que ela não teria a partir de então alguém que respondesse por ela juridicamente. No caso desta mulher, ela tem filhos, mas os filhos ainda não estão em condição de responder por ela, tanto que o credor vem buscá-los para levá-los como escravos, e é ela quem tem que resolver a questão. Então, há um problema de ordem emocional, e famílias têm problemas de ordem emocionais, ou de ordem emocional. Segundo problema dessa senhora, é um problema de ordem financeira. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o meu servo temia ao Senhor, e veio o credor. Ou seja, ele deixou dívidas para pagar. Nós vivemos numa geração de crises diversas. E, por exemplo, quantas famílias se desintegram pelas crises emocionais? Eu não estou feliz, eu não estou bem, eu estou em conflito. Eu me deparei no meio aí da pandemia com um casal que ele disse assim: eu quero separar. Disse: mas qual é o problema? O problema, pastor, é que em dias normais eu saio de casa às 5 da manhã e chego 9 da noite. Ela sai 6 e chega às 17. Então nem dá a sensação que a gente tem que enfrentar uma mulher dentro de casa, um marido dentro de casa. Mas agora, com 6 meses, tendo que acordar com ela, passar o dia inteiro com ela dentro de casa, anoitecer com ela, me deu a sensação que não é isso que eu quero para a minha vida. Eu falei com ele: e quando a pandemia passar? Então o indivíduo despertou um conflito que ele não conhecia. É um problema emocional. E o problema financeiro: pelo menos 52% dos divórcios no Brasil, segundo pesquisa, está relacionada com crise financeira em alguma área da vida. Então, o problema financeiro, que parece não ser importante, ganha importância quando ele se estende. Ninguém entra numa crise de família porque faltou dinheiro para comprar o gás hoje. Mas quando isso demora 1 mês, 2 meses, 3 meses,
e o estresse começa a bater, nós temos uma dificuldade, uma situação para resolver. Então, é uma crise na família. E o terceiro problema que essa mulher tinha, essa família tinha, era de ordem jurídica. O credor veio buscar os meus filhos para levá-los como escravos. A lei mosaica estabelecia que se alguém tivesse uma dívida para pagar e não pudesse fazê-lo, seus bens seriam tomados, confiscados, em garantia da dívida. Mas se o indivíduo não tivesse bens para confiscar, então ele seria levado como escravo, até que a dívida fosse quitada, ou chegasse o chamado ano da remissão. Nesse caso, possivelmente ela não tem bens, e nem tem mais o marido para ser levado como escravo. Então serão os filhos. E o retrato dessa senhora revela que toda família tem problemas. Só se for verdade, diga assim para você mesmo: lá em casa existem problemas. Só se for verdade. Se na sua casa não tem nenhum problema, por gentileza me avisa que eu preciso fazer um encontro de famílias e você ministrar para nós sobre a receita. Porque famílias têm problemas, são pessoas normais. Quer ver um exemplo? Um casal é a composição de duas pessoas estranhas que decidiram se conhecer e a partir daí construir um projeto de vida. Eles não são iguais. Homem e mulher não são pessoas iguais. Marido e esposa não são pessoas iguais. Às vezes um é tão calmo que o outro diz: você parece que é zen. O outro é tão agitado que o primeiro diz assim: você parece que está numa corrida de Fórmula 1. Alguns são tão proativos que acabam entrando na alçada do outro. Outros são tão lerdos que esquecem de fazer até o que é da sua competência. Sim ou não? Tem uns que são chatos ao quadrado, dobra até a roupa suja, até a gaveta de roupa suja dele ou dela é arrumado. Tem uns que são tão relapsos que até a gaveta de roupa limpa parece um furacão. Entrei na sua casa, Deus me usou para revelar. Entende? O carro dele é um brinco, o carro dela você precisa encontrar o lugar de sentar, porque não tem mais. São pessoas diferentes. Aí vem os filhos, e o mais legal dos filhos é que os filhos são uma mistura dessas duas figuras. Aí entender é um mistério. Primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar a linguagem emocional dos filhos, para a gente entender como eles se comunicam emocionalmente. Às vezes a criança chora e você pensa que é apenas chatice, e na verdade ela está chamando atenção. Às vezes a criança é traquina e você diz que é desobediência, e pode ser proatividade. Eu estava ministrando numa grande igreja do Brasil e quando terminou o culto, nós descemos para o salão de jantar e alguns pastores estavam sentados e nós estávamos jantando, e o pastor que sentou do meu lado, um advogado muito bem sucedido, obrigado, estava conversando com a esposa ao telefone. E eu ouvi quando ele falou assim: deixa eu chegar em casa que eu acerto as contas com ele. Como ele estava do meu lado, ele disse assim: meu filho pegou a chave do meu carro e escondeu. Para eu vir para a igreja hoje, eu tive que chamar um Uber. Chegar em casa, eu vou dar nele. Menino de 8 anos, pegou a chave do carro dele e escondeu. Aí ele estava na igreja, a esposa dele encontrou a chave e ligou para avisar: ó, encontrei a chave, fulano escondeu.
Aí eu perguntei para ele: e você vai fazer o que com ele? Vou dar uma surra, pastor, vou botar de castigo. Falei: ok. Agora me faça entender. Eu não sei por que eu acertei tão na mosca, sabe? Que eu falei assim: você estava viajando esses dias? Ele disse: estava. Passei uma semana fora. Cheguei de viagem hoje, no final da manhã. Almocei, descansei à tarde e vim para o culto. Isso não bata nele. Por quê, pastor? Seu filho está clamando para você não sair de casa. Você passou uma semana fora, chegou meio-dia, almoçou e dormiu para vir para o culto. O que ele fez? A única forma que ele teria de te impedir de vir para a igreja era esconder a chave do carro, para você não sair. Na verdade ele está dizendo: pai, não sai de novo, ou me leva com você. Então, identificar a linguagem emocional dos filhos é muito importante. Até porque eu tenho dito sempre que filhos são hóspedes folgados de um hotel que nunca cobra diária. Quem é pai ou mãe aqui faz assim. Então você entende do que eu estou falando. Filhos são hóspedes folgados de um hotel que nunca cobra diária. Eles não pagam, mas recebem a cama arrumada. E se não estiver a coberta que eles gostam, eles reclamam, porque todo filho tem a coberta preferida. Parece que a coberta fala de noite. A roupa tem uma idade na vida dos meninos que, se você colocar a calça pendurada no cabide, na calçada, ela vai para a escola sozinha, porque só usa aquela. Ele só gosta de suco de manga, nenhum outro presta. Um dia ele amanhece, você coloca suco de manga na mesa e diz assim: não gosto desse suco. Gosta de quê? Gosto de suco de laranja. Ele simplesmente decidiu mudar de gosto. Nunca paga nada, mas reclama da comida. E no dia que casa, começa a vir comer na tua casa de graça, trazendo mais um. E o mais incrível, no dia que não vem, você reclama. Essa é a dinâmica de famílias normais, mas elas têm problemas. É isso que o texto está nos ensinando. Então, se você tem um problema em casa, não se sinta privilegiado, não se sinta destaque. Você não ganhou o Oscar. Todo mundo tem. Vamos lá, a segunda coisa que a gente precisa destacar nesse texto é que famílias precisam ser pastoreadas. Olha o que a mulher diz: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor, ou seja, esse homem tinha pastor e tinha temor de Deus. Ele era guiado ministerialmente. Toda família precisa ter referência espiritual. Alguém que lhe ensine a palavra, que lhe ministre a palavra, que estenda as mãos para abençoar, que oriente quando é necessário, que interceda quando um milagre está sendo clamado. É óbvio que o sacerdote da sua casa é você. O sacerdócio do seu lar é você. Cada um de nós precisa pastorear a nossa casa. Mas a nossa casa, o que nos inclui, precisa ser pastoreada. Deus estabeleceu princípio de autoridade para que alguém esteja nos dando cobertura espiritual e sacerdotal. Vivemos numa geração que prega o desigrejamento, porque ninguém precisa de ninguém. Mas espiritualmente, todos nós precisamos estar debaixo da autoridade espiritual de alguém constituído por Deus para nos orientar a partir da sua palavra. Se você ficou em casa hoje pela manhã, porque decidiu que dá para ser pastoreado online, seja bem-vindo, Deus abençoe.
mas aprenda que alguém precisa guiar a sua vida espiritualmente. Alguém precisa lhe ministrar a palavra de Deus. Nós precisamos ser pastoreados. Diga amém. Terceiro destaque que eu quero dar no texto, e se você estiver riscando aí, risca. O primeiro é que toda família tem problema. Famílias têm problemas. Às vezes são uns problemas tão bestas que a gente resolve transformar em gigante, mas é problema. Segundo, famílias precisam ser pastoreadas. Terceiro, a provisão de Deus já está na tua casa. Eu vou repetir, a provisão de Deus já está na tua casa. Ela procura Eliseu, versículo 2, versículo 1, conta o problema, e no versículo 2 Eliseu pergunta: o que eu posso fazer? Me dizes, o que é que tens em casa? E ela diz: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Estava em casa o milagre. Muitas vezes, a solução que a gente está procurando na rua está em casa. A resposta que a gente está procurando no outro, lá fora, está em casa. Sabe quando a gente já sabe o que precisa ser feito, mas a gente vai buscar informação fora só por desencargo de consciência? Alguém já disse que a grama do vizinho é mais verde. Mas se a sua grama estiver mais seca, liga a torneira, rega, molha, reverdeça-a. A provisão está em sua casa. Todo milagre que Deus vai fazer na sua vida será feito a partir de algo que Ele já lhe entregou. Eu vou repetir: todo milagre que Deus vai fazer na sua vida será feito a partir de algo que Ele já lhe entregou. A farinha da viúva multiplicou a partir do que ela tinha. O azeite multiplicou a partir do que ela tinha. O mar se abriu a partir daquilo que estava na mão de Moisés. O Jordão parou a partir do ato dos levitas de pisar nas águas do Jordão. Todo milagre na sua vida será feito a partir de algo que Deus já colocou na sua mão. O que você sabe fazer, faça. Disponha os talentos que Deus lhe deu. Para de reclamar, por exemplo, que o marido está desempregado. Descubra o que a senhora pode fazer para crescer a renda na família e multiplicar o milagre na sua casa. Para de reclamar que o outro não muda. Mude. O milagre começa a partir daquilo que Deus te deu. Eu tenho em casa uma botija de azeite. O que é uma botija de azeite para o tamanho da dívida que eu tenho? Nada, mas na mão de Deus é o ponto de partida para o milagre que será realizado. Se você puder, aplauda ao Senhor. Se você está em casa e puder, aplauda ao Senhor, porque é um milagre acontecendo na sua vida. Eu já disse aqui para os irmãos de um pastor que eu conheci alguns anos atrás em São Paulo. Eu vou dizer com 99% de certeza que na sua casa tem produto da fábrica dele. Ele é dono de uma das maiores indústrias de roupa de cama, mesa e banho no Brasil. Em 1992, a esposa dele falou assim: nós vamos morrer e não vamos deixar nada por meninos. Ela sabia fazer tricô. Ele sabia vender. Tricô, crochê, o que é que faz naquelas barras de pano de prato, de toalha? É tricô ou crochê, irmão? Crochê, obrigado. Ele foi na feira, comprou pano de prato e disse para ela: borda, faz crochê. Ela bordou e ele saiu vendendo de porta em porta.
Acabou, ele foi lá e comprou mais. Ela bordou, crochê. Ele foi lá e saiu vendendo de porta em porta. E começou a crescer, começou a expandir. Hoje eles são empresários fortes no ramo da indústria têxtil, porque começaram a fazer a partir daquilo que Deus havia colocado na sua mão. Não faz muito tempo eu encontrei um amigo falido, desculpa o termo que eu vou usar, lascado, quebrado no meio, deprimido, liso, querendo morrer. A mulher disse: quero mais não, tchau. Os filhos, ficar com ele para quê? Para morrer de fome? Ninguém quis. E ele disse: vou me matar, velho. Você é besta? Vou me matar? Acorda para a vida, irmão. O que você sabe fazer? Só sei dirigir. Te vira, dirige. Procura alguém que está contratando um motorista. Daí a pouco um amigo disse para ele: eu trabalho com táxi e cansei, a idade não me permite mais. Quero alugar meu carro. Eu disse: está aí a chance. Alugou o carro, passou a trabalhar com táxi na capital onde ele mora. Trabalhando com táxi, o amigo dele disse: vamos fazer um negócio? Eu vou te vender o carro com a placa e você me paga com serviço. Comprou. Só para resumir, ele está com 5 táxis alugados, além do que ele dirige. Os 5 são carros próprios. Começou a andar degraus. Deixa Deus fazer na sua vida um milagre a partir daquilo que Ele colocou na sua mão. Você vai chegar lá. Há um milagre na sua vida. Presta atenção, o milagre já está na sua vida. Regue a semente. Quarta lição que a gente vai destacar no texto. Que hora é essa que eu estou sem horas? Quarta lição que você vai destacar no texto: famílias precisam, achei aqui um relógio. Famílias precisam ter azeite. Como anda o azeite na sua casa? O óleo da presença de Deus. A presença do Espírito Santo na sua casa. Deixa eu usar aqui uma ilustração que o pastor Evandro me deu ali, de maneira voluntária. O nosso pão da Santa Ceia é feito sob encomenda, para a Santa Ceia, sem fermento. Mas o pastor Evandro chegou para mim ali e perguntou: o senhor participou da Santa Ceia domingo passado em Salvador? Participei. E o pão? Já tem uma semana. Então eu precisei quase fechar o olho para encontrar o pão na minha memória sensitiva. Quando eu encontrei, eu disse: mais macio. Ele disse: exatamente, foi colocado um pouquinho de azeite. O azeite deixou um pouco mais macio, mais saboreável. Azeite na tua casa vai tornar as coisas mais leves, mais confortáveis. Quer ver um exemplo? Gênesis 32 diz que o azeite torna um lugar casa de Deus. 1 Samuel 16, versículo 13 diz que o azeite torna um lugar consagrado a Deus. Salmo 104, versículo 15 diz que o azeite torna o teu rosto mais formoso. Marcos capítulo 10 diz que o azeite cura feridas. O que é que tens em casa? Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Se você quer milagre, descubra onde está o azeite na sua casa. Tem alguém aí? Diga comigo assim: Senhor. Ora comigo, diz: Senhor, derrama azeite na minha casa. Você que está em casa acompanhando o culto online, peça isso a Deus também. Derrama azeite. Quinto
ponto que nós vamos destacar aqui, já estamos terminando. Famílias precisam cultivar bons relacionamentos. Presta atenção numa coisa: toda família, todo casal, toda casa precisa de vez em quando convidar um casal de amigos para um sorvete, para um almoço, para um café, para um bate-papo. Não gosto de receber gente na minha casa. Tá, tudo bem. Nós estamos em tempo de pandemia, ninguém está indo em lugar nenhum, tem medo de ir, quem vir convidado. Tem gente que não é convidado, mas é convidado. Aí você fica com medo de receber e tal. Mas mantenham relacionamentos, presta atenção. As pesquisas dizem que casais que têm relacionamentos com outros casais superam as crises mais facilmente do que aqueles que vivem isolados. Por quê? Porque na hora da crise os amigos chegam juntos. Os amigos tentam contornar o problema, dão reforço. É mais ou menos quando o gomo de uma corrente quebra e você vai lá e passa um arame para reforçar, até conseguir soldar o gomo para que a corrente não desmantele. Vai, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Só pode pedir vasilha emprestada ao vizinho quem tem bom relacionamento. Preste atenção, santo. Você não foi criado para viver sozinho. Você é um ser social. Você pode até se isolar, mas o isolamento não te fará bem. A Coreia do Norte descobriu no período da guerra que a tortura mais violenta contra os seus prisioneiros de guerra era isolá-los e deixá-los sem comunicação com o mundo externo. Então eles ficavam presos, e até quem lhes servia comida chegava na cela sem dizer nada, em silêncio, empurrava a comida e saía. Os prisioneiros de guerra que foram vítimas desse sistema de prisão enlouqueciam, começavam a conversar com as paredes, a ter visões, porque a mente humana foi criada com predisposição para relacionamentos. Por mais sistemático e chato que eu seja, e não gosta ou não goste de me relacionar com pessoas, eu preciso ter links de relacionamentos, porque isso fortalece a minha estrutura emocional e psicológica. E uma das coisas que esse tempo que nós vivemos fez foi nos afastar de todo mundo. Perdemos as conexões, rompemos a comunicação, e para piorar, quando a gente encontra um amigo muito querido na padaria, no supermercado, e normalmente a gente apertava a mão e dava aquele abraço, agora a gente faz assim. Isso quebrou o link da comunicação pessoal. Mas não deixe isso acontecer com você. Restaure os links, renove as conexões, restaure a comunicação, se reaproxime, invista em relacionamentos saudáveis. Isso vai te ajudar a viver um milagre na sua vida, um milagre na sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Só quem crê diz amém. Já vou, só mais 2 itens e a gente encerra. O 7º item, 6º, que eu quero destacar aqui é que milagres precisam ser compartilhados com a tua casa. Tem gente que vive milagre e a mulher nunca sabe, o filho nunca vai saber. Gente que não consegue compartilhar no seu ambiente os milagres que eles vivenciaram. Eliseu diz assim: entra no teu quarto, entra na tua casa, tu e teus filhos contigo. O milagre não é feito apenas para mim,
O milagre é feito para aqueles que viveram a crise comigo. Quem esteve com você na dificuldade também é parte do milagre que você recebeu. Isso vale para os amigos, para os colaboradores, para os funcionários, para os companheiros. Esses dias eu estava conversando com um empresário muito próspero, e ele disse assim para mim: pastor, há X anos atrás eu tive um problema financeiro violento. Eu reuni os meus funcionários e disse para eles: eu estou quebrado, mas não posso fechar a empresa. Ele disse: eu estava tão quebrado, pastor, que nem fechar a empresa eu podia. Então eu disse aos funcionários: se vocês quiserem ir procurar outro emprego, eu vou fazer carta de recomendação, libero vocês, vou pagar os direitos de todo mundo, mas não posso pagar agora, vocês vão ter que me esperar. E se alguém decidir ficar comigo, vai precisar trabalhar sem salário, vai trabalhar em cima apenas de comissão, e vai ser uma comissão pequena. Ele disse: pastor, apenas um dos meus funcionários pediu demissão e foi embora. Os outros ficaram trabalhando comigo. Recuperamos a empresa. Hoje eu estou bem, estou como nunca sonhei estar. Essa semana eu reuni aqueles funcionários que ficaram comigo e disse para eles: além do salário, eu vou tornar vocês participantes dos meus lucros por percentual, porque quando eu estive na crise, vocês seguraram comigo. Agora é nobre eu reconhecer que vocês participaram do tempo da dificuldade e vão desfrutar comigo do tempo da prosperidade. Compartilhe o milagre com quem passou com você. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Pela crise. Alguém está me entendendo? Diga amém. Só que tem gente que tem um espírito de nonô. Quem é nonô, pastor? Correia. Quase ninguém aqui conhece.
é da dramaturgia antiga da televisão brasileira. Isso é coisa para quem tem dos 40 para riba. Quem tem de 40 para baixo, depois lê sobre ele. O cara colocava cadeado na geladeira. O fogão era trancado para ninguém participar do que ele tinha. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês que parece piada. Eu conheço um marido que empresta dinheiro para a esposa a juros. E o incrível é que ela também é abonada. Então quando ele se aperta, ela empresta para ele também a juros. Dobrado, Deus. E um dia eu estava conversando com os dois, já são assim maduros, aí na casa dos 70. E ela veio, enquanto eu conversava com ele, cobrar ele um dinheiro que a data tinha passado e ele não tinha pago. Aí ele disse: eu deposito da tua conta hoje. Ela falou assim: os dias atrasados tem que calcular. Digo, isso é com um casal maduro. Compartilhe o milagre. Vivam o milagre. Já vou terminar. O teu desafio, destaca isso. Coloca assim: o meu desafio. Não coloque o teu, coloque o meu. Traga para você. O meu desafio não é maior do que a provisão de Deus para a minha vida. O meu desafio não é maior do que a provisão de Deus para a minha vida. Eu vou repetir: o meu desafio não é maior do que a provisão de Deus para a minha vida. Diga comigo isso, profetiza para você, diga comigo, vamos lá. O meu desafio não é maior do que a provisão de Deus para a minha vida. Se você puder dar um brado de glória a Deus, aleluia. Olha como o texto termina: ela enchia os vasos e o menino trazia mais vaso. Chegou um momento que ela disse: trazei-me outro vaso. E o menino disse: não há mais vaso algum. Então o azeite parou. O azeite não parou porque acabou a capacidade de Deus de gerar milagre. O azeite parou porque acabou a capacidade dela de produzir vaso. Enquanto tiver vaso, Deus pode encher de azeite. Então o seu desafio não é maior do que a capacidade de Deus de aprovisionar a sua vida para o milagre. E aí nós entendemos algumas coisas, e uma delas é: não estabeleça limites para Deus. Não, pastor, não tem mais jeito. Chegou num nível que não tem mais jeito. Como assim? Você serve aquele que do nada faz as coisas existirem como se elas já existissem. Pode não ter mais jeito para a nossa capacidade de gerar e de gerir, mas Deus não tem limites. Ele olha para a rocha e diz: nasce, e os rios brotam. Ele olha para o deserto e diz: produza, e as plantas surgem. Então não estabeleça limites para Deus, porque o seu desafio não é maior do que a provisão de Deus em sua vida. E quando ela vai ao profeta, ela diz assim: as vasilhas estão cheias. Tipo assim, lá em casa tem azeite, querido, para lavar a calçada. Mas faz o que agora? Vai, vende o azeite, paga a dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Segura lá, anota se você tiver vontade, e se você for mais ousado ainda, escreve numa frase e coloca assim no espelho do teu banheiro. Registra mais ou menos assim: a provisão de Deus será maior do que o meu problema. Ou a provisão de Deus será maior do que a minha necessidade. Vende o azeite e paga a dívida, mas vai sobrar. Então do que sobrar,
você vive. Mas essa mulher ia viver de azeite como, pastor? Irmão, Salomão, depois você lê 2 Crônicas do capítulo 1 até o capítulo 9. Salomão comprava ouro de Ofir, prata na Arábia, cavalo de raça no Egito, mão de obra especializada em Tiro, marfim em Tiro e Sidom, contratava especialistas de outras nações e pagava com azeite, porque o azeite de Israel era o mais valioso no mundo antigo. O que Deus deu àquela mulher foi mais do que o pagamento das contas. Deus deu à mulher um negócio, para ela dar continuidade na sua vida e cuidar dos seus filhos. Então, em nome de Jesus Cristo, entende que a provisão de Deus será maior do que o teu problema. A provisão de Deus será maior do que a tua necessidade. A provisão de Deus na tua vida será maior do que você imagina. E eu quero, debaixo da autoridade da palavra, declarar milagres em sua casa, milagres em sua vida, milagres em sua família, milagres sobre seus filhos. Em nome de Jesus.